Olá, mulher expatriada! Aqui é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E hoje começa a nossa segunda temporada do nosso podcast Expatriada na Terapia. E o primeiro episódio é hoje com o tema insistir ou desistir, que você já deve ter visto aqui embaixo. Mas sabe aquele momento que você está vivendo algo que um dia você sonhou, que você escolheu, mas que hoje o viver está diferente do que você idealizou a primeiro momento? Sabe? Idealizou, que você achou, a expectativa que tu criou, que não está sendo a mesma. Ou aquele momento que você está no trabalho, que você super tentou entrar para pagar suas contas em euro, e aí esse trabalho tá te sugando, te desgastando, ou ele não faz mais nem sentido você tá lá. Mas isso também acontece em relacionamento. Sabe os relacionamentos que você tanto queria estar, que você sonhou desde pequena ou que há muito tempo sonha, para não ficar sozinha, para finalmente sentir que você tá com uma família, com uma rede de apoio morando fora do Brasil. E a gente sabe, né? A gente que mora fora sabe muito bem que um relacionamento amoroso é muito mais do que um namoro, um casamento. Quando você mora no Brasil e tem rede de apoio, essa pessoa acaba se tornando uma rede de apoio, um suporte de várias áreas da sua vida. O que faz você ficar mais dependente ou sentir mesmo mais quando aquela pessoa falta. Ou seja, insistir ou desistir. Quando esse relacionamento que sempre significou tanto não tá suprindo as suas necessidades, tá te dando muita dor de cabeça, mas acaba cumprindo um objetivo de não te deixar sozinha. E aí? Mas eu sei que aqui só não tem só mulher que tá em relacionamento, né? Então, vamos falar do que todas nós aqui temos em comum: o morar fora do Brasil. Eu sei muito bem que cedo ou tarde chega na vida da mulher expatriada de repensar: será que eu tô morando no país certo? Será que eu ainda insisto aqui nesse país que eu escolhi para ser meu? Ou é o momento de eu desistir, de eu trocar de país ou de eu voltar para o Brasil? Quem nunca pensou? Quem nunca? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E é esse dilema da mulher expatriada que eu quero destrinchar com você na nossa estreia da segunda temporada do nosso podcast. O dilema de insistir ou desistir? Desistir é fraqueza ou amor próprio? Um sinal de que eu me amo. Insistir é resiliência ou sinônimo de ser a própria vilã da sua história? Então, bora comigo? E aí, ó, tô meio enferrujada, né? 2 meses aí sem bater papo com vocês por aqui, mas, por favor, como eu digo, não deixe de beber água, se hidratar. Bora lá, um golinho. Muito bom. E comentar aqui embaixo. Eu quero saber o que você pensa, se eu tô falando sozinha, se fez sentido aí pra você, beleza? E eu já vou começar com uma história. Uma história que eu tenho certeza que você vai se identificar. Essa história acaba cruzando com de várias clientes minhas, porque nenhuma experiência é única, né? Dizem isso, que a gente passa por uma coisa com a sensação de que a gente passa por aquilo sozinha. Mas pode ter certeza, mulher, que em algum lugar do mundo alguém está passando ou já passou por isso. E o caso dessa história não é diferente. Eu atendi uma cliente uma vez que ela estava num emprego dos sonhos. E ela queria insistir nesse emprego porque um dia ela sonhou com esse emprego pagava muito bem. Esse emprego, se ela continuasse, ela poderia alcançar o sonho da casa própria. Mas, aí eu te digo, vocês sabem aqui que eu não tenho papas na língua,
mesmo pagando bem, puta, bem paga, até bem paga tem coisa que não vale a pena. Então, ela estava nesse dilema. Será que eu insisto para continuar nesse trabalho dos sonhos, entre aspas, para conseguir comprar minha casa própria na Europa? Ou chega, isso aqui não tá valendo a minha saúde mental? E foi com esse dilema que ela entrou na sala de terapia, né? E a gente conversou sobre várias questões. O ponto do quanto que valia a pena realmente entre a dor e a delícia, entre o benefício de estar naquele trabalho e o que é que ela tinha que abrir mão. E outro ponto, o quanto que aquilo desgastava ela, mas que ela ficava só com uma idealização de que aquele trabalho era maravilhoso, que aquele trabalho todo mundo que mora fora, todo mundo que saiu do Brasil um dia queria ter, e finalmente ela tinha conseguido. Como que ela ia desistir assim? E aí vinha o peso da palavra desistir. Mulher. E aí eu quero entrar nesse ponto com você que é muito importante. Às vezes a gente acaba pensando que desistir de algo ou mudar a rota é igual a fracasso. Sendo que muitas vezes, quando você desiste de algo, muda a rota, recalcula, você está, na verdade, se respeitando. Respeitando seus limites, os seus desejos. Percebe? E aí você precisa fazer esse balanço na sua vida. E aí é o seguinte, na terapia com essa minha cliente, a gente abordou várias questões para conseguir fazer essa balancinha. E aqui no podcast você já sabe como é que funciona. Tu precisa se questionar. E eu vou te ajudar a se questionar se essa balança aí tá equilibrada ou se não tá mais valendo a pena. Outra coisa que me lembro é uma cliente insistindo numa relação. E sabe aquela memória que você tem do início do relacionamento, no momento que a paixão estava avassaladora, que estava em lua de mel, que vocês eram feitos um para o outro, que tudo era novidade, que um fazia surpresa para o outro, um ajudava o outro, e você sentia um alívio de finalmente ter alguém para dividir a sua vida despatriada, a sua dor, o seu medo? Pois é. Essa cliente, ela estava presa nessas memórias. Mas, quando ela começou a ver o que estava acontecendo no momento presente, ela viu que, não estava mais tão gostoso, tão legal, tão bom. Ela estava presa naquele relacionamento pelas memórias do passado e não exatamente pelo que ela estava realmente vivendo a realidade naquele momento. Caraca, isso me faz pensar até num outro ponto. 13 anos atrás, quando eu cheguei na Irlanda, eu acabei me envolvendo num relacionamento. E esse relacionamento, ele tava ali, muito mais na idealização de uma relação que poderia me proteger e me salvar, que eu iria conseguir sobreviver mais na Europa, do que realmente uma relação que era boa, saudável, que agregava. Eu me vi na minha cabecinha de 22, 23 anos da Joyce do passado, numa relação que não tinha nada a ver, mas com a ideia de que, não, essa pessoa já está aqui mais tempo que eu. Se eu precisar de ajuda, eu não vou estar na rua. Se eu precisar, vai ter alguém para me salvar. Alguém que vai poder pagar meu aluguel ou eu poder ir morar no sofá dessa pessoa. Eu nunca mais vou estar sozinha porque eu vou estar num relacionamento. Essa pessoa já sabe como é que funciona a Europa, o exterior, ganha em euro, já não está mais no primeiro emprego daqui, está mais estável. E aí, pensando numa possibilidade de alguém que poderia me salvar, de uma âncora, em vez de me salvar, essa âncora me afundou, não é mesmo? E aí, mulher, eu faço você se questionar aqui. Você talvez está insistindo ou
numa coisa que na verdade você já percebeu que é um erro, que é uma ilusão, só por medo de desistir, medo de fracassar? E aí você fica ali, remoendo, continuando o mesmo ciclo. Eu fico imaginando, quando eu falo de repetição de ciclo, que a gente fica ali, que nem um ratinho de laboratório, girando, 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 girando em círculos no mesmo lugar, parado no mesmo lugar, e acaba nem olhando para os lados, que a gente não está saindo do lugar. Ou que aquele correr ali naquela roda ali, né, do ratinho de laboratório, que a intenção é: quero sair do lugar, quero progredir, quero ser forte, quero ser independente, seja lá o que for que te faz ficar ali naquela situação de trabalho, de relacionamento, mas você acaba se distraindo, presa na ilusão do que você quer, do que olhar para o lado e ver a realidade. A realidade de que você tá ali, ó, patinando, só igual um ratinho, andando em círculos ali naquela roda. Mulher, tu precisa olhar para os lados e realizar qual é a verdade que está acontecendo aqui. Você tá realmente alinhada com a sua expectativa? O que você está vivendo, a tua escolha ainda faz sentido? Porque é isso. Às vezes aquele trabalho fazia sentido naquele momento que você escolheu. Mas aquele momento foi 5, 10 anos atrás. Às vezes aquele relacionamento fazia sentido naquele momento, com a sua eu do passado, e hoje não faz mais. E aí você tem duas opções. Ou tu faz um ajuste, ou tu recomeça mesmo, sabe? E o recomeçar nunca é do zero, porque você tem uma bagagem aí. Mas isso fica para outro episódio, ok? E aí, voltando para uma parte, para nossa terceira história, que é a questão mesmo, ó, raiz aqui da mulher expatriada. Quando fica insistindo em um país, insistindo, insistindo. Isso me faz me lembrar de uma cliente que ela morou mais de 7 anos no mesmo país. E aí, eu posso te dizer que nos últimos 2, 3 anos, ela ficou ali pensando: desisto ou insisto? Insisto? Será que eu não insisti o suficiente para eu dar certo, entre aspas, aqui nesse país? Será que sou eu que estou muito mole? Será que sou eu que não estou batendo nas portas certas? Ou como é que eu não estou feliz? Porque ela já tinha conquistado um trabalho, ela já tinha conseguido um relacionamento, ela já morava sozinha numa casa muito legal, mas tinham coisas que não faziam sentido ali para ela, que ela sentia falta. E isso fazia ela sentir dor, um incômodo mesmo, emocional. E aí eu te convido, mulher, porque pode ser que você esteja passando por isso, em pensar: será que eu tô no país certo? Ou até mesmo eu quero que você pense aqui nesse momento aqui desse podcast, você já conseguiu ver ou sentiu aí no fundo da sua cabeça qual é a situação que você está repensando e pensando, se você tem que desistir ou insistir. Então, pensa nessa situação, bota ela em cima da mesa e vamos refletir. Porque essa minha cliente, ela pensava: nossa, mas se eu mudar de país agora, eu vou estar afirmando e assinando aqui que eu fracassei, que eu errei, que eu escolhi o país errado. E aí eu vou ter que começar do zero em outro lugar. E aí eu vou estar dizendo que eu vou estar assumindo, lembrei a palavra, assumindo que eu errei. E aí eu errei 6 anos da minha vida, 7 anos da minha vida. E aí eu te digo, mulher, não necessariamente. Porque quem disse que você tem que ser igual o tempo todo? Se na teoria você sabe que a sua eu do passado, com 15 anos, você gostava de uma comida. Com 5 anos, então, você gostava de um tipo de comida, de um tipo de lazer. Com 15 mudou, com 25 mudou, com 35 mudou ou vai mudar.
Mulher, o que te faz pensar que a mulher expatriada, que deixou o próprio país, que nasceu, não pode pensar em trocar de emprego, não pode pensar em trocar de país de novo? E quem disse que isso é um fracasso? Aquilo que te servia com 20 anos, com 15 anos, com 5 anos, era uma coisa. E quem disse que hoje, na vida adulta, hoje com 30 a mais, meu público aqui é 30 a mais, adoro, que tem que servir a mesma coisa. Mulher para sempre é muito tempo, concorda? E adendo, não quer dizer que aí você tem que ficar trocando de país, né? Aqui a gente tá falando de tudo. É para olhar na sua situação. Então, assim, a sua eu do passado, ela talvez fazia sentido. Cabia aquilo ali. Seja o trabalho, seja o país. Você fez essa escolha porque foram essas ferramentas que você tinha, o que estava no seu alcance, para você escolher aquilo ali. É preciso que você repense, ainda faz sentido? Essa caixa que eu consegui alcançar aqui, ó, que me cabia, será que ainda tá me cabendo? Ou será que eu já tô grande o suficiente? Ou que eu tenha mudado de formato? Que isso aqui não me faz mais sentido e eu me permito mudar. Mudar de país, mudar de trabalho, mudar de estilo de vida. Eu penso muito que quando eu tinha 20 anos, na verdade antes, com 19 anos, quando eu consegui o meu primeiro estágio na área de psicologia, eu era super faca na caveira. Eu entrei num trabalho que é para recrutamento e seleção. E quem já trabalhou em recrutamento e seleção sabe muito bem que é faca na caveira. Tu precisa fechar a vaga, tu precisa fazer entrevista, você fala com o gestor, é uma coisa louca. E aí eu tava nesse espírito, sabe? Eu tava nos primeiros anos da faculdade, eu tinha muito essa gana de querer trabalhar no corporativo, eu tinha essa vontade de falar com o gestor, com empresa, com cliente, com candidato. Mas hoje eu olho para trás, com 30 a mais, eu não tô mais nessa pegada. Essa questão de me sentir importante e pertencente a uma empresa já mudou muito. Hoje eu prefiro muito mais ser pertencente à nossa comunidade da mulher expatriada, faz muito mais sentido, faz muito mais sentir para mim do que fazer parte de uma empresa, de uma multinacional, do que bater cartão. Nossa, eu lembro o orgulho que eu tive quando eu tive um crachá com a minha foto e com o nome da empresa. Trabalhava na Berrine. Nossa, gente, aquilo me deu um orgulho. E não tô falando nada contra. A Joyce do passado gostou, precisou e fazia sentir pertencente àquilo. Mas depois não. Depois não. E ainda quando cheguei aqui na Europa, o meu currículo era bom em recrutamento de seleção. Então, no primeiro ano, nos primeiros anos, eu trabalhei com isso. Eu fiz o que tinha que ser feito como adulta, mas eu sabia ali, ó, no fundo da minha cabeça, nem no fundo assim, que isso não ia servir para sempre. Ou seja, teve um momento que eu tive que recalcular a rota. Olha lá. Será que é o momento de você recalcular a rota? E aí eu quero trazer alguns pontos aqui bem importantes. Que a gente já falou que desistir não é fracasso. Desistir é respeitar os seus limites, seus desejos. Desistir não necessariamente significa que você errou. Pode ser que você mudou, você cresceu, você amadureceu, você não cabe mais nessa caixa. Mas desistir também pode ser sim que você errou. Pode ser sim assumir o seu erro. E isso também é maturidade. Você foi lá, experimentou e viu que isso não te serve, não te cabe, não é o que você esperava. Principalmente escolhas que envolvem outras pessoas. Quando a gente já não tem controle das coisas, quando é uma coisa só pra gente. Quando é uma coisa que envolve outras pessoas, meu Deus, que envolve uma comunidade, que envolve pessoas que moram com você, que envolve um relacionamento que não é sozinho, é um relacionamento a dois, que envolve um país, que envolve uma equipe de trabalho. Como você quer garantir o seu sucesso ou que vai dar certo, o seu certo, entre aspas? Não tem como.
Ou seja, assuma que errou. Assuma que, ok, não foi o que eu esperava, isso aqui não se encaixa. É maturidade. É assumir a sua maturidade. E aí me faz lembrar de uma analogia. Que o insistir em desistir, né? O insistir na direção que não te serve mais é como pegar um trem. Pegar um trem para uma direção que você percebe que é errada, que você percebe que é contrária ao destino que você quer chegar. Mas quando você se dá conta disso, quando você percebe isso, você já está no vagão do trem. O trem já está em movimento. E aí, em vez de você descer do trem, você fica insistindo e se mantém nesse vagão, nesse trem, indo cada vez mais longe de onde você gostaria de estar. Você vai se afastando cada vez mais do seu propósito, de onde você quer chegar. Mulher, desça o quanto antes desse trem. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você, mulher. Qual é o trem que você pegou e que você percebeu que está indo para um lugar, para uma direção, para um destino que não é o que você quer ir? Que não está de encontro com o seu propósito de vida, que não está de encontro, não está coerente com o que você quer, com o que você deseja, com essas manifestações, sabe? E aí, aqui, eu vou te dar algumas perguntas para você se fazer e te ajudar nessa autoanálise. Primeiro, o que você está insistindo hoje por medo do que os outros vão pensar? Pergunta 2. Se você tivesse a certeza que existe algo melhor para você, do outro lado dessa decisão de desistir, de descer do vagão, seja trabalho, casa, país, relacionamento, se você tivesse a certeza que tem algo melhor, o que você desistiria ou deixaria aí? É quase que pensar, se for um trabalho, se você tivesse a certeza que tinha um trabalho muito melhor, pagando muito mais, fazendo aquilo que você aí, ó, pensa que você ama fazer, só que você pensa que paga pouco, ou você pensa que vai ser muito difícil, ou você pensa que tem que fazer uma faculdade, fazer um curso específico, uma especialização, ou conseguir aquela nota no IELTS de inglês, ou a validação, né, do seu diploma, ou você tem que aprender alemão. Ah, meu Deus. Mas se você tivesse a certeza que você teria aquilo ali, o que é que você ia fazer? O que é que você ia se permitir desistir? E aí, a última pergunta que eu quero fazer é: o que está doendo mais? O medo de errar, desistir, ou o peso de insistir? Vou repetir. O que está doendo mais? O medo de errar, de desistir, ou o peso de insistir? E aí eu te digo, geralmente a gente só toma uma decisão, uma parcela das pessoas só toma uma decisão quando a dor de ficar tá maior do que a possibilidade do incerto, do medo de ir. Mulher, quanto mais vai ter que doer esse seu ficar nesse relacionamento, esse seu ficar nesse trabalho, esse seu ficar nessa escolha que você fez há tanto tempo atrás, só pelo medo do futuro, pelo medo do desconhecido, pelo medo da incerteza, da falta de controle. É de se pensar. Eu sei que são perguntas bem profundas e é por isso que eu tô aqui como sua psicóloga e terapeuta. Pra gente em terapia fazer isso aí, ó, VIP e encontrar esse caminho, para você ter o apoio que você precisa. Às vezes, a decisão mais certa que você poderia tomar é soltar. Você não nasceu, não veio para essa vida
não nasceu da sua mãe, não veio para essa vida de expatriada, não saiu do Brasil para apenas sobreviver, para ficar cansada, frustrada, desconectada de você, sem saber quem você é, sem conseguir nem dizer o que você gosta, para viver com medo. E se hoje for o dia de você descer desse trem, eu tô aqui com você, como sua psicóloga, terapeuta, das mulheres pelo mundo, que tem a coragem de assumir a sua verdade, as suas vulnerabilidades. Porque isso é se amar, mulher, é se amar. Certo? Se esse episódio fez sentido para você, te tocou de alguma maneira, encaminha ele para aquela amiga expatriada. Isso, aquela mesmo que você lembrou durante esse episódio. Compartilhe esse podcast lá no Instagram, que me ajuda muito a impulsionar essa mensagem da mulher expatriada para mais mulheres. E comenta aqui. É só você scrollar aqui para baixo, ó, arrasta para baixo. Sim, o Spotify permite que você comente. E para eu saber que você chegou até o final, coloca aqui nos comentários o emoji do coraçãozinho amarelo ou o que você mais sentiu tocada, o que te fez pensar aqui, ok? Eu vou adorar ver o seu comentário. E se você não me segue lá nas redes sociais, @JoyceFachini, com Y, que você vai me achar. E lá a gente fala todo dia conteúdo profundo para você, mulher que mora fora do Brasil. Certo? Te vejo semana que vem, então, agora com a volta da nossa segunda temporada do podcast, aqui no Mulher Expatriada na Terapia.